galera. Teorias evolucionistas. Nossa próxima temática dentro do contexto da evolução. Meus queridos, nem sempre, a evolução foi amplamente aceita, pela sociedade, tanto científica quanto não, como é hoje, A ideia que predominou por mais tempo sobre os seres vivos era a proposta conhecida como fixismo. Pra vocês terem noção, até o século XVIII, o fixismo ainda era a ideia mais aceita, dentro desse contexto sobre os seres vivos evoluírem ou não, E o que é que propõe a ideia fixista? Dá uma olhada aqui no slide. Olha só. O fixismo propõe exatamente que os organismos, eles sempre foram como são e sempre serão da mesma maneira. Ou seja, os organismos não mudam ao longo do tempo. Essa é a premissa da ideia fixista. O fixismo, portanto, é a ideia exatamente oposta ao que a gente chama de transformismo. Transformismo, meus queridos, é o termo mais antigo utilizado, para se referir ao que hoje nós conhecemos como evolucionismo, Então, a linha de pensamento oposta ao evolucionismo, isto é, a ideia que defende que os organismos não mudam ao longo do tempo, é o fixismo. Então, a ideia fixista, os organismos não mudam ao longo do tempo. Evolucionismo, antigamente chamado de transformismo, ideia que defende que os organismos mudam ao longo do tempo. Dado o que a gente viu até então no curso, a gente viu que o evolucionismo, de fato, é aquilo que acontece, que é muito bem consolidado com uma ampla gama de evidências científicas da evolução. Então, hoje a gente tem uma noção mais parecida com isso aqui, sobre a evolução. A gente vê aquela ideia de ancestralidade comum, a gente vê que, na verdade, os organismos nem sempre foram como eles são hoje e que eles são produto de uma longa evolução, de um longo processo evolutivo. E aí, como eu havia dito, até o século XVIII o fixismo era aquilo que tinha mais força, principalmente por conta de correntes religiosas que fortaleciam o fixismo, A gente tinha a Igreja Católica e muitos pensadores influentes da época defendendo as premissas do fixismo. E eis que surge um cara que trouxe à tona a público a evolução e um mecanismo para explicar a evolução. Porque, veja bem, até então, até meados do século XVIII, haviam essas duas linhas de pensamento, o fixismo era mais aceito e a ideia sobre evolução, que os organismos mudam ao longo do tempo, não tinha um mecanismo, uma explicação técnica por trás. Até que surge este rapaz aqui. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck. Que nome chique, Mais conhecido como Lamarck ou, para os mais íntimos, Quinho, Lamarck, ele teve um impacto significativo nesse contexto da biologia evolutiva, galera. Então nós temos aí, a gente agora está falando sobre o primeiro teórico evolucionista, o cara que por vezes é lembrado como o cara que errou, o cara que estava errado, o cara que trouxe uma informação equivocada, e na verdade ele não deve ser lembrado dessa maneira. Lamarck, ele teve a coragem, meus queridos, de enfrentar uma sociedade que não acreditava em evolução, que não aceitava a ideia de que os organismos mudam ao longo do tempo. Então, a gente já começa por aí. A bravura admirável de Lamarck. Além disso, ele foi o primeiro teórico evolucionista a propor
um mecanismo para explicar a evolução. Porque uma coisa é você dizer, a evolução acontece, os organismos mudam ao longo do tempo. Outra coisa é você dizer, né, você constatar como que essas mudanças acontecem. Lamarck explicou isso por meio desses dois mecanismos aqui, ó, chamados de uso e desuso, né, e a transmissão das características adquiridas. Então, Lamarck utilizava uma explicação para justificar o processo evolutivo. E aí, veja bem, vamos dar nome aqui às coisas, tá? Ele estava errado em alguns sentidos, sim, em outros não, porque veja bem, a defesa de Lamarck sobre a evolução está correta. Ele defendia que os organismos mudam ao longo do tempo. Logo, ele está correto quanto a isso. O erro de Lamarck, né, estava nos mecanismos que ele utilizou para explicar como que a evolução acontece. O uso e o desuso, certamente você deve lembrar, né? Eu anotei aí como lei do uso e do desuso, porque não é bem uma lei, é mais um pressuposto do lamarquismo, que é essa teoria evolucionista proposta por Lamarck, né? O uso e o desuso se baseia no desenvolvimento de estruturas corporais com base na sua utilização. E o contrário se torna verdadeiro. Quanto menos uma estrutura, um órgão for utilizado, ele tende a involuir, ele tende a regredir, a atrofiar. Então, o exemplo mais lembrado, né, é o clássico exemplo das girafas de Lamarck, né? Então, Lamarck, ele utilizou como fundamento, né, para a sua proposta evolucionista o surgimento de girafas de pescoço longo a partir das girafas de pescoço curto, onde as girafas de pescoço curto tentavam alcançar o alimento na copa das árvores e, ao tentar alcançar, esticando cada vez mais o seu pescoço, surgiram as girafas de pescoço mais longo. Ou seja, o uso fez o desenvolvimento do pescoço acontecer e dar origem às girafas que a gente conhece hoje. Ou seja, ele defende a ideia do uso e desuso e a transmissão dessas características adquiridas aos seus descendentes. Então, para Lamarck, essas características eram adquiridas pelo uso / desuso e eram passadas, né, aos descendentes. Então, as girafas de pescoço curto teriam desenvolvido o pescoço longo e essa característica teria sido passada aos descendentes. Sabemos que não é bem assim que funciona. O trabalho de Lamarck foi amplamente criticado, galera, né? O trabalho de Lamarck foi extremamente criticado, inclusive por George Cuvier, né? O pai da paleontologia, foi um dos caras que atacou veementemente as publicações de Lamarck, né? Que de fato não explicam corretamente como que a evolução acontece, né? Então ele se equivoca dessa maneira, tanto que ele foi refutado muito rapidamente, né? Os caras fizeram um experimento para refutar, né? Ou seja, para eliminar, né, da história a proposta de Lamarck, que foi basicamente um experimento com ratos, né? Eles pegaram uma ruma de rato, cortavam os rabos, né, as caudas de cada ratinho e colocavam eles para cruzar. Segundo a proposta lamarquista, eles deveriam nascer sem a cauda. Porém, o que é que acontecia? A geração seguinte nascia com cauda. Cortavam novamente, colocavam para cruzar de novo e nasciam novamente com cauda. E assim, a proposta lamarquista, ela entrou em desuso, né, galera? Então não foi aceita ali pela comunidade científica, foi rapidamente refutada. Lamarck morreu tendo demérito das suas publicações, dos seus trabalhos. Porém, uma ideia foi implantada, né, em diversas pessoas que defendiam a evolução. Uma pulga atrás da orelha na cabeça de muita gente. E se a evolução acontece, mas por outros mecanismos, né? Pra vocês terem ideia, o ano das publicações de Lamarck foi o ano de nascimento de Charles Robert Darwin, né? Então, Darwin, ele nasceu no ano em que Lamarck publicou os seus trabalhos. E claro, né, futuramente, Darwin chegou a conhecer, né, esse trabalho que foi publicado por Lamarck, tá certo?
Porém, mais recentemente, uma área da genética, conhecida como epigenética, vem sendo tratada como uma forma de resgatar o lamarquismo. Então, fica de olho porque isso aí pode aparecer na tua prova. Então, já estou esperando, né, uma questãozinha sobre epigenética e lamarquismo. Já tem um tempo. Portanto, se liga, tu que está cochilando aí, deitado aí na cama, parecendo que está assistindo Netflix, te acorda, te orienta, que isso aqui pode estar na tua provinha, hein? Então vamos garantir essas questões. Queridos, olha só. Quando a gente fala em mudanças genéticas, né, eu estou me referindo a alterações na sequência do nosso DNA. Então, essas mudanças, que a gente conhece como mutações, né, elas frequentemente são mencionadas nas aulas, né? A gente estuda os impactos dessas mutações, dessas alterações de nível genético, mas pouco se fala sobre as alterações epigenéticas. Qual a diferença entre uma alteração genética e uma alteração epigenética? Vem comigo. Quando a gente fala em mutações, em alterações genéticas, né? Você vai imaginar o seguinte. Você vai imaginar um DNA e a sua sequência, né? A sequência do DNA, sei lá, adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina, citosina, timina. Imagine só, né? Aí o que é que vai acontecer? Uma mudança numa sequência dessas, onde a gente, em vez de uma guanina, sei lá, vai ser enxertada aqui uma timina. Pronto. Aqui a gente tem uma mutação. Aqui a gente tem uma mudança genética. Beleza? O que seria a alteração genética propriamente dita? Epigenética propriamente dita. O nome já está dizendo, galera. Epigenética. Não sei se vocês lembram, mas a gente sempre menciona, né, a etimologia das palavras nas aulas e o uso aqui do sufixo epi, quer dizer superfície, né? Então a gente tem na pele hipoderme, derme e mais superficialmente a epiderme. Então, superfície. As alterações, as mudanças epigenéticas são mudanças que acontecem na superfície do nosso DNA, nos arredores, nos entornos do nosso DNA. Beleza, então quer dizer que a mudança epigenética, ela não altera a sequência do DNA, professor, é isso? Correto. As alterações epigenéticas, elas acontecem ao redor, na superfície ali do DNA. Porém, essas alterações epigenéticas, elas podem ligar ou desligar genes. Pode fazer com que os genes sejam ativados ou desativados com base no tipo de alteração epigenética que está acontecendo. Professor, então mudanças epigenéticas, elas não alteram a sequência do DNA, mas alteram a forma com que ele funciona, não é isso? Perfeitamente, galera. Mas o que é que causa as mudanças epigenéticas? É a radiação ultravioleta, né? É o que causa essas mudanças, tá? Simplesmente o meio no qual o DNA está inserido. Ou seja, é o teu estilo de vida que determina como que essas mudanças epigenéticas vão acontecer. É tua alimentação, se é mais saudável ou não, é a prática de atividade física ou sedentarismo, é o tabagismo ou hábitos mais saudáveis, né? Então, mudanças epigenéticas, elas estão ligadas ao teu estilo de vida, ao teu lifestyle, meu bebê. O teu lifestyle, o teu estilo de vida vai fazer com que mudanças epigenéticas ocorram e influenciem na forma como o teu DNA opera. Professor, mas o que é que isso tem a ver com o Lamarck? Resgate ao lamarquismo. Perceba que alterações epigenéticas, elas surgem ao longo da vida. Então, ao longo da vida, essas mudanças vão acontecendo. Elas são adquiridas, portanto,
ao longo da nossa vida e, pasmem, descobriu-se que tais alterações podem ser transmitidas aos nossos descendentes, resgatando aquela ideia da transmissão das características adquiridas, né? E aí, por isso que a epigenética, ela vem sendo utilizada, né, como uma forma de resgatar o lamarquismo, né? Porque, de fato, os princípios, né, a mecânica da epigenética opera seguindo alguns princípios ali de Lamarck. Então, não é que Lamarck estava certo no final das contas, não. É que nesse contexto podemos aplicar as ideias de Lamarck, tá? Então isso aí pode aparecer na tua prova. Professor, essas mudanças epigenéticas, elas impactam em quê? Galera, muitas condições vêm sendo atribuídas, né, à epigenética e também, claro, à genética. Mas, por exemplo, a gente vem observando uma forte relação entre mudanças epigenéticas e problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, outros distúrbios fisiológicos como diabetes, obesidade, né? Então a gente vem observando que o estilo de vida que a gente leva influencia na epigenética dos nossos descendentes, fazendo com que essas mudanças epigenéticas elas resultem em uma maior tendência dos nossos descendentes a desenvolver problemas como esses, obesidade, ansiedade, depressão, né? De maneira que o que a gente faz na nossa vida determina como que a epigenética vai ser concebida, né, nos nossos descendentes. O lado bom disso aqui é que, diferente das mutações, que geralmente são irreversíveis, né, as mudanças epigenéticas, elas são reversíveis. Ou seja, mudando o teu lifestyle, você vai ter também uma mudança em nível epigenético, né? Essas mudanças, claro, elas acontecem a longo prazo, né? Tem gente vendendo aí na internet, a mulher apareceu um tempo desse aí, né? Fazendo venda de modulação epigenética. Não, eu vou modular o teu DNA. Tu vai modular porra nenhuma, fela da puta, né? Então, a epigenética, claro, é algo real que vai influenciar no nosso DNA, na forma como ele funciona, mas não alterando a sua sequência. Tranquilo? Portanto, resgate ao lamarquismo. Epigenética. Show de bola. Queridos, o primeiro teórico evolucionista, então, Lamarck, defendia essas ideias que despertaram uma pulga atrás da orelha, né, em outros cientistas, outros naturalistas importantes, incluindo o mais relevante de todos, né, Charles Robert Darwin, né? Esse cara, ele, como eu disse, né, ele nasceu em 1809, então ele nasceu no ano das publicações de Lamarck, né? E desde sua infância, Darwin, ele estava predestinado, né, a mudar, a revolucionar a história da ciência, porque de fato foi isso que ele fez. Ele revolucionou, né, a história da ciência através da sua contribuição, né, na construção do pensamento científico sobre evolução. Então, Darwin, ele era inglês, né, então ele nasceu na Inglaterra. Lá, ele, desde criança, né, ele gostava de catalogar bicho. Olha que doideira, né? Desde sua infância, Darwin, ele gostava de catalogar plantas, então ele pegava folhas, catalogava, pegava diferentes espécies de flores, né? Também catalogava, ele colecionava insetos, ele juntava, né, esses animais em insetários, né, em caixas entomológicas, e já ali nascia, né, os primórdios, como uma brincadeira dele, né, os primórdios de um extenso estudo de uma vida inteira sobre a evolução das espécies. Então, desde pequeno, Darwin já era diferente das outras crianças. As outras crianças no TikTok, dançando, não sei o quê, e Darwin lá, né, estudando os organismos vivos. Olha que incrível, né? Estava predestinado a fazer algo grandioso. Porém, Darwin era de uma família muito rica e influente na época, né, que não queria muito que Darwin seguisse por esse caminho aí de estudar as ciências naturais. Inclusive, financiaram a faculdade de medicina para ele. Então, Darwin ingressou
na Faculdade de Medicina de Edimburgo, né? E ficou aterrorizado com a medicina da época, que é muito diferente da medicina de hoje. A medicina antiga não tinha anestesia, não tinha analgésico ali, tranquilo, né? Era na marretada, era uma coisa, de fato, carniçal, né? Então, Darwin se assustou com isso e desistiu da medicina. Olha que doideira. Medicina, que é o curso que vocês aí provavelmente estão me assistindo, querendo ingressar numa faculdade de medicina, pois Darwin abandonou aquela faculdade. Nessa época, você tinha duas opções se você quisesse estudar. Ou você pagava, né, a faculdade, ou você ingressava para a igreja, né, para a igreja católica. Você estudava para virar clérigo, né? E foi assim que Darwin o fez. Ele largou a faculdade de medicina e começou a estudar, desistiu da medicina e começou a estudar as ciências naturais. Ele começou a estudar para ser naturalista, né, que hoje não existe mais dessa maneira. Na época era uma profissão que englobava o que hoje a gente conhece como química, física, biologia, as ciências naturais, né? Então, esse foi o caminho que Darwin seguiu. Ele seguiu dentro da Igreja Católica, né? Ele seguiu estudando, né, ainda os seres vivos, um trabalho que durou a vida inteira, né? Darwin, ele se baseava tanto nos estudos que a gente falou anteriormente, né? Ele leu as publicações de Lamarck, né? Darwin também leu e também atribuiu as suas ideias, né, à paleontologia, né, o pai da paleontologia. Então, as publicações de George Cuvier foram utilizadas por Darwin, né, os extensos trabalhos de fósseis, tá? E também a geologia. A geologia ajudou Darwin, né, a enxergar o processo evolutivo a longo prazo, né? Então, aquele livro que eu comentei no bloco passado, né, o Princípios de Geologia, de Charles Lyell, né, também foi usado como objeto de estudo de Charles Darwin, né? Inclusive, eles chegavam a trocar cartas, né? Tanto o Darwin com o Lyell, né? E, galera, nessa jornada aí para ser clérigo, Darwin conheceu um reverendo, né, que foi seu tutor, né, um professor de botânica, né, da época, e isso em Cambridge, né, uma super faculdade, né. Então, lá em Cambridge, Darwin conheceu esse professor de botânica, né, chamado de Henslow, onde abriram-se muitas portas para Darwin, né. Uma dessas portas incluiu uma vaga numa embarcação conhecida como HMS Beagle, né? Essa embarcação, o Beagle, foi uma embarcação da Marinha, né, liderada por um capitão chamado de Robert Fitzroy. Robert Fitzroy, ele era um amigo próximo de Henslow, o professor de botânica que era tutor, mentor de Darwin lá em Cambridge, né? E aí Darwin, ele teve essa oportunidade, né, de viajar a bordo, né, do Beagle ao longo de 5 anos, sob a liderança de Robert Fitzroy. E isso aqui mudou tudo na vida dele e nos trabalhos de Darwin, né, galera? Além de tudo que Darwin já havia reunido, né, sobre as espécies, tudo que ele observou, né, ele teve uma oportunidade única, que como vocês estão vendo aí no slide, né, ele saiu da Europa e navegou por outros continentes, incluindo a África, ele foi também aqui à Austrália, ele foi também aqui à América do Sul, ele passou aqui pelo Brasil, inclusive, né? Ele foi ali nas Ilhas Galápagos, ele chegou a passar por várias regiões, onde ele fazia o quê? Coletas e mais coletas, né, de espécimes, né, de vários animais diferentes, de plantas, né, de aves, de anfíbios, répteis. Então, ele pôde observar a diversidade da vida nos mais diferentes continentes, nos mais diferentes ambientes. E começou a reparar na influência que o ambiente tinha no conjunto de características, né, da diversidade biológica ali presente, né? Então, foi uma viagem muito rica, né? Durou aí 5 anos. Essa viagem foi determinante para Darwin construir, né, juntar um montão de evidências
da evolução, né, e do mecanismo da seleção natural, né, que foi o mecanismo usado por Darwin para explicar essa diversidade de características ao longo de toda a diversidade biológica em todos esses continentes ao longo aí do mundo inteiro. Aqui a gente vai ter uma linha temporal, né? Dá para observar melhor aqui, né, um pouco sobre a ordem temporal das coisas. Ó. A gente vê aqui Lamarck publicando em 1809, né, mesmo ano de nascimento, ó, de Charles Darwin. Né. Cuvier publicou seus trabalhos sobre registro fóssil em 1812. Darwin, portanto, já conseguia usar os trabalhos fósseis de Cuvier nas suas publicações, né? Veja que antes da viagem ao Beagle, que foi de 1831 até 36, Charles Lyell publicou aquele livro, O Princípios de Geologia, e também foi utilizado aí por Darwin, né? Ele admirava bastante o Charles Lyell, né? E aí veja, quase 10 anos depois é que Darwin escreveu o seu ensaio sobre descendência com modificação e publicou, né, apenas em 1859 o livro A Origem das Espécies. Então veja que em 44 ele já estava escrevendo sobre suas publicações, o trabalho de uma vida. Só que ele demorou mais de uma década para publicar, porque ele estava inseguro quanto a seus trabalhos e a aceitação das suas ideias pela comunidade científica, né? E aí olha que bacana. A mesma ideia que Darwin teve de explicar a evolução pela seleção natural, foi compartilhada ao mesmo tempo com outro contemporâneo de Darwin. Esse cara conhecido como Alfred Russel Wallace. Foi o que aconteceu aí. Tanto Darwin quanto Wallace, né, eles pensaram, né, da mesma maneira para explicar como que a evolução acontece. Eles falavam sobre a influência do ambiente na seleção de características, né, que surgiam ali ao acaso, a partir de cruzamentos, a partir de descendência com modificação, né? Então, na verdade, essa teoria evolucionista que a gente vai tratar agora, ela não é unicamente pensada por Darwin, né? Ela foi compartilhada por Darwin e Wallace. Inclusive, o próprio Charles Lyell, né, ele trocou cartas, né, com Darwin, avisando, ó, essa tua ideia tá muito boa, né, e ela pode ser uma ideia que outra pessoa também vai ter e pode publicar a qualquer momento. E aí pense, Darwin fez uma vida inteira, décadas e décadas de trabalho, né, que poderiam ir por água abaixo se alguém publicasse a mesma coisa antes. Então, com medo disso, Darwin acelerou, né, o processo de publicação do seu livro, né, A Origem das Espécies, pela seleção natural, e juntou as suas ideias com Wallace. Então, eles trocaram carta, Darwin e Wallace, né, e perceberam, né, que suas ideias convergiam. Foi o que aconteceu. Eles juntaram os seus trabalhos e publicaram, né, tudo junto. O crédito maior foi concedido a Darwin por parte de Wallace, né? Por quê? Porque o Wallace viu que o trabalho de Darwin era muito mais extenso, né? Darwin tinha um trabalho aí de décadas, foram 30 anos trabalhando nesse livro. Então, 30 anos de trabalho, né? Então, por isso que o mérito, de fato, maior foi para Charles Darwin, tá? Então, vamos entender agora, pessoal, quais são os pressupostos, né, daquilo que a gente chama de darwinismo, né? Aquilo que a gente chama de darwinismo, né, que são as propostas de Darwin sobre a origem, né, das espécies pela seleção natural. E para entender isso aqui, anote esses três termos-chave que estão aqui no slide. Tá? Seleção natural, né, um termo-chave importante. Amplia a imagem aí, por favor. Tá? A gente tem aqui adaptação ao meio e a influência, né, do ambiente naquele meio. Darwin também falava, né, em ancestralidade comum. Então, o trabalho de Darwin basicamente falava em descendência com modificação. A uniformidade da vida se deve à descendência com modificação. É isso que a gente tem, né, o tempo inteiro na publicação de Darwin, né? Então, Darwin, ele defendia que essa diversidade de características observada se deve ao surgimento, né, de características
por descendência com modificação. Então, os organismos cruzam, geram descendentes. Os descendentes surgem com várias características. Aí o que é que acontece? O ambiente literalmente escolhe aqueles organismos, né, aqueles indivíduos que têm características mais vantajosas para a sua sobrevivência e eles tendem a sobreviver, tendem a reproduzir e transmitir essas características aos seus descendentes. Professor, isso não era a ideia de Lamarck, não? Transmissão das características adquiridas? Não, meu bebê. Por quê? Porque Lamarck, ele tratava, né, de características adquiridas ao longo da vida. Darwin, ele observava que as características, elas surgiam, né, quando o organismo já nascia. Então, o indivíduo já nasce com aquela característica A, B ou C. Porém, nem todas as características que aparecem ali nos indivíduos da população são vantajosas. Darwin, então, percebe que o ambiente tem uma força de seleção daqueles que têm características mais vantajosas, que tendem a sobreviver, tendem a reproduzir e então transmitir aquela característica adiante. É assim que Darwin defendeu a diversidade biológica, tá certo? E não com essa frase aqui que foi erroneamente atribuída a Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Galera, isso aí não foi dito por Darwin, pelo amor de Deus, tá? Isso aí foi uma frase dita por um economista, né? Um economista americano chamado de Leon Megginson, que aplicou a conclusões, né, que ele teve dentro da leitura do livro de Darwin, né, à economia. Ou seja, o cara aplicou aquilo que Darwin publicou à economia e usou essa frase aí que acabou sendo atribuída ao trabalho de Darwin, né? E olha só, vamos entender o ponto de vista de Darwin acerca do pescoço das girafas. Olha só, Lamarck imaginou que as girafas de pescoço curto, né, elas alongaram o pescoço até acompanhar um pescoço mais longo, né? E na verdade não foi assim. O que é que acontece? As girafas de pescoço longo e as girafas de pescoço curto, elas coexistiam. Ou seja, o ambiente tinha girafa de pescoço longo e tinha girafa de pescoço curto ao mesmo tempo. O que é que acontece? A girafa de pescoço longo, ela tem uma característica que favorece sua alimentação. Pescoção top, longo, consegue alcançar, né, as folhas, os alimentos, né, na parte mais alta das árvores, como a gente está vendo aqui nessa foto, né? Então, elas tinham uma maior chance, né, de sobreviver e assim perpetuar essa característica, tá, galera? De maneira que a girafa de pescoço longo, ela já nasceu com o pescoço mais longo, né? E aí, ao longo do tempo, essa característica ela foi sendo cada vez mais frequente na população de girafas, de maneira que as girafas de pescoço curto foram extintas porque não tinham a mesma taxa de sobrevivência das girafas de pescoço longo. Então, isso que é evolução, né? Do ponto de vista de Darwin, né? As mudanças acontecem através de um processo de descendência com modificação. As modificações, a variedade das características, né? Ela não significa que todas serão vantajosas, somente algumas, que o ambiente se encarrega de selecionar, tá certo? Nesse contexto da biologia evolutiva, tem um conceito importante da gente trabalhar, que é o conceito de irradiação adaptativa. O que é isso, né? Galera, irradiação adaptativa ocorre quando uma espécie ou uma linhagem ou um grupo mesmo de organismos, né, se diversifica para os mais diferentes tipos de ambientes, né, de maneira que desenvolvem os mais diferentes tipos de adaptações a esses ambientes. Foi isso que Darwin observou nessas aves que vocês estão vendo aí, conhecidas como tentilhões de Darwin. Os tentilhões de Darwin são aves que ele observava lá no arquipélago de Galápagos. Um arquipélago é basicamente um conjunto de ilhas, como, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Galápagos tem várias ilhas onde esses tentilhões vivem, né? E apresentam bicos que apresentam formas diferentes adaptadas a um hábito alimentar distinto.
Então, Darwin observava que algumas tinham um bico, né, mais voltado para sugar o néctar das flores. Ele observou que tinham algumas com um bico mais robusto, que era para quebrar sementes. Ele observou que tinham algumas com bico, né, que era mais adaptativo ao consumo de insetos, né? Era mais útil, né, para extrair insetos ali da reentrância, né, das ranhuras das árvores, tá? E aí o que é que acontece? Darwin observou que dependendo do ambiente, da disponibilidade daquele ambiente, né, um tipo de tentilhão ou outro era encontrado numa maior frequência. Um tipo de bico do tentilhão era encontrado ali em uma maior frequência. Então, o que ele observou foi uma irradiação adaptativa dessa ave pelas ilhas de Galápagos. Uma irradiação adaptativa. Elas se adaptaram aos mais diferentes ambientes encontrados nessas ilhas, desenvolvendo vários bicos diferentes, né, para uma alimentação, né, em cada local dessas ilhas. Algo parecido, meus queridos, aconteceu há muitos e muitos anos com os mamíferos. Meus queridos, nem sempre os mamíferos eram encontrados de um polo do planeta ao outro, como a gente vê hoje, né? Por muito tempo, os mamíferos, né? Pode focar só em mim aqui. Os mamíferos, eles eram reprimidos, né, pelos grandes répteis que existiam antigamente, os grandes dinossauros, né? Eles predavam os mamíferos de maneira que, durante um bom tempo, tudo que existia de mamífero na Terra era uns bichos que não passavam do tamanho de um rato. Os mamíferos, tudo em que tinha, eram os mamíferos com cara de mussaranho, né? Que é um bicho que parece um ratinho, né? Existente até hoje, né? E aí, somente quando os grandes dinossauros foram extintos, é que houve o quê? Uma irradiação adaptativa dos mamíferos. Meu amigo, os mamíferos saíram e se diversificaram para tudo que é canto. Tem mamífero que desenvolveu voo, outros foram para ambiente terrestre úmido, ambiente terrestre seco, ambiente aquático, água doce, água salgada. Então, irradiação adaptativa é isso, né? É quando um grupo ou uma espécie, né, se diversifica em várias linhagens para os mais diferentes ambientes, desenvolvendo os mais diferentes tipos de adaptações. É isso que a gente se refere com irradiação adaptativa. Então, um segundo exemplo de irradiação adaptativa seria a irradiação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros. Então, os dinossauros vão lá, top, gigantão, para lá e para cá, de boa, tranquilo, do nada, um meteoro. Tristeza no semblante dos dinossauros. Foram extintos, mas os mamíferos acharam ali uma janela de oportunidade e uma irradiação adaptativa acontecera. Top? Vem comigo. Bom, queridos, portanto, temos um conceito importante, conceito de irradiação adaptativa, né? E temos também modelos de evolução biológica que a gente precisa entender dentro desse contexto aqui, né, da teoria evolucionista de Charles Darwin, tá? Galera, existem dois modelos, né, que explicam a evolução biológica. O modelo do gradualismo, que está explicado aqui, né, desse lado esquerdo, e o modelo do saltacionismo, que é esse que está aqui à direita. Vamos entender o que é cada modelo desse, tá certo? Vamos anotar aqui, vem comigo. Queridos, temos aí dois modelos de evolução. Os dois estão corretos, beleza? Ou seja, não tem um correto e um incorreto, não. Os dois estão certos. Porém, eles explicam como diferentes características surgem na diversidade biológica. O modelo do gradualismo foi o modelo adotado por Charles Darwin, né? Com base na ideia de gradualismo de Hutton, lembra? Hutton, que foi um dos nomes importantes para a geologia, ele defendia a ideia do gradualismo no tempo geológico, né? Que as mudanças geológicas elas aconteciam ao longo, né, de bilhões de anos de maneira extremamente gradual, né? Então, o modelo de evolução adotado por Darwin é o modelo do gradualismo. O gradualismo defende que
as mudanças que ocorrem nos seres vivos ocorrem de forma gradual. Veja que na imagem, ó, a gente consegue ver aqui embaixo no cantinho da tela, o surgimento dessas borboletas, tá vendo? Só que elas surgem de maneira gradual ou de maneira súbita? Presta atenção que é de maneira o quê? Gradual. Então, Darwin, ele explica, né, o processo de seleção por meio do gradualismo. O que explica o gradualismo é justamente aquele processo de descendência com modificação, seleção natural, né? Então, a característica ela vai sendo selecionada e ela tende a ficar cada vez mais forte, mais presente naquela população. O outro modelo é o modelo mais recente, conhecido como saltacionismo, também chamado de equilíbrio pontuado. O modelo do equilíbrio pontuado, ou saltacionismo, defende que a evolução acontece por saltos, né? Como que isso é possível? Um organismo, né, evoluir por saltos? Através de mutações, galera. Então, como que características podem ser modificadas de maneira muito súbita? O mecanismo em questão é mutações. Então, as mutações, elas possibilitam o surgimento de características, né, de maneira mais repentina, né? Então, a gente vê lá na imagem, ó, mais uma vez, no slide, a mudança em questão, ó. Veja que há um salto aqui, ó, de uma característica para outra. Isso aí é o que a gente chama de saltacionismo. Aí presta atenção, certo? O saltacionismo, ele é explicado, galera, por meio das mutações. Então, olha para cá. Presta bem atenção. Darwin não conhecia nada sobre genética ou sobre mutações, beleza? Nada. Portanto, é impossível Darwin explicar a evolução usando o modelo do saltacionismo. Esse é um modelo mais moderno, tá certo? O modelo utilizado por Darwin foi o modelo do gradualismo, onde as mudanças, as adaptações evolutivas surgem de maneira gradual, tá? Então, vamos ver exemplos aqui disso. Exemplos de adaptações evolutivas. Meu amigo, que imagem bacana. Projeto em tela cheia aí para eles verem. Meu amigo, olha que legal. Pô, isso aqui tá incrível. Incrível, ó. A patinha aqui do bicho, ó. Que olhinho. Olha para mim agora. Como é que a gente chama isso aí? É mimetismo ou é camuflagem, hein? Desde preguiça, rapaz. Responda, rapaz. Vai me deixar aqui falando sozinho de frente para tua tela? Muito bem. A gente está falando aqui de camuflagem. Muito bom. Você acabou de ganhar um prêmio, vai chegar uma goiaba podre aí na sua casa, nos Correios. Queridos, o que é camuflagem biologicamente falando? Camuflagem é quando um organismo, tá, se assemelha ao plano de fundo de onde vive, né? De maneira que há, portanto, né, um mecanismo que visa esconder aquele organismo de presas ou mesmo de predadores, né? Então é uma estratégia usada frequentemente tanto por predadores quanto por presas, né? De maneira que a camuflagem visa diminuir a visibilidade daquele organismo, tornando ele muitas vezes indetectável, né? A camuflagem, ela é explicada, inclusive, pelo gradualismo, né? Imagine só, você tem uma espécie de lagarto, o lagarto ali ele é cinza, certo? Então ele vive aqui no ambiente verde, ele acaba se destacando, né? Porém, Darwin defende descendência com modificação. Então, surge um descendente do lagartinho lá, que em vez de ser cinza, ele é cinza esverdeado. Tu concorda comigo que ele tem uma maior chance de sobrevivência? Por quê? Porque essa característica, ela favorece a sobrevivência dele. Ele já consegue se camuflar um pouco, concorda? Agora imagine que esse cinza esverdeado
começa a reproduzir com outros lagartos cinza esverdeados, até que surgem descendentes que já têm um verde mais chamativo. Novamente, essa característica é selecionada, e assim sucessivamente. A descendência surge com modificação, e as modificações podem ser selecionadas pelo ambiente. Ó, é assim que a gente entende o darwinismo. Tu nunca mais vai ter dúvida disso depois dessa aula, meu bebê, tá? Então, é assim que surge, talvez tu não esteja nem detectando. Tá conseguindo ver os bichos aí? Olha, na imagem. Olha, esse aqui e aqui, ó. Esse bicho aqui é um camaleão. Aí tu disse, eita, professor, eu vi um camaleão desse ontem, lá no meu quintal. Viu não, bestão? O camaleão é diferente, ó, tá vendo? O que tu viu, que tem aqui no Brasil, é um lagarto primo do camaleão, que é a iguana, né? O camaleão, ele não ocorre no Brasil, beleza? Mas tanto a iguana quanto o camaleão são exemplos clássicos aí, né, de camuflagem, tá certo? E, portanto, são características selecionadas ao longo do tempo e que surgem de maneira gradual, né? Então, o lagarto cinza lá que a gente imaginou, ele não fica verde repentinamente e essa característica já se perpetua, né? A camuflagem, ela surge realmente de maneira mais gradual, belezinha? Top demais! Aqui uma chargezinha, olha só. Oh, meu Deus, que pena. A breve história de Leonardo, o camaleão daltônico. O bichinho, ó, é verde, aí vê o plano de fundo, né, vermelho e fica da cor vermelha. Pobre do Leonardo. E rapidão o bicho foi consumido, né? A camuflagem aí que deu errado, tá? Então, galera, a camuflagem é um exemplo de adaptação evolutiva que a gente pode utilizar aqui, né, a explicação darwiniana para explicar como que se perpetua. E tem outra adaptação evolutiva importante, viu? Além da camuflagem, temos esse outro mecanismo aqui, ó, outra fotozona top. Projeta aí em tela cheia. Olha que bonito. Professor, uma perereca na tela. Uma pererecona na tua tela passando. Olha a lapa dessa perereca, né? Essa perereca aqui que você tá vendo tem uma cor metálica, azul. Olha que bonito isso aí. Ou seja, aqui é o contrário da camuflagem, bebê. Um negócio desse aqui é visto à distância. Aqui a gente tem uma outra adaptação evolutiva, anota aí, que a gente chama de aposematismo ou coloração de alarme. Às vezes também coloração de advertência ou coloração aposemática, tá? A que isso se refere? Galera, aposematismo é o perfeito oposto da camuflagem, né? É quando um organismo ele tem um display visual extremamente chamativo. Mas por que é que eles desenvolveram um display visual chamativo, professor? Ele vai ser visto e vai ser consumido, né não? A princípio, sim, galera. Porém, esse display visual chamativo, ele é um display que sinaliza uma característica presente naquele organismo. E que característica é essa? A oferta de perigo. Ou seja, a coloração de alarme é uma forma de advertir quem está ao redor que o bicho ali é perigoso, que ele é venenoso, ou que ele é peçonhento, ou que se ele for consumido ele tem um sabor ruim, né, devido a substâncias tóxicas. Ou seja, o aposematismo é uma estratégia diferente que visa visibilidade, trazendo uma advertência, um alerta de perigo, para que assim seja evitada a predação. Então, quando surgiu aquela coloração aposemática, né, os organismos eram predados, porém, eles começaram a perceber que aquele organismo ofertava perigo, né? E aí, os inimigos naturais desse organismo o evitam com base em quê? Naquela coloração de alarme, naquela coloração de advertência. Então, é outra característica que deverá surgir de maneira extremamente gradual, né? Na maioria das vezes. E quanto mais chamativo o display,
mais evitado aquele animal, aquela espécie aposemática vai ser, tá certo? E detalhe, tá? Não é só animal não, viu, que desenvolve coloração aposemática. Por exemplo, fungos. Lembra daquele fungo do Mario? Aquele que te come... Enfim, isso aí veio rápido. Veio aqui, né? Mario, aquele que... Quinta série vive forte aqui, me perdoa, tá bom? Me perdoa. Então, ó, o Mario, lembra do Mario? Aquele joguinho que tu jogava? Tu lembra que tinha um cogumelo? Aquele cogumelo existe, né? Chamado Amanita muscaria. Aquele cogumelo era de que cor? Tu lembra? Era vermelhão, meu amigo. O bicho aqui com uma chapeletona vermelha, lá ele, né? Aquele bicho, ele é tóxico, né? É um cogumelo alucinógeno. Então, sim, você jogava um jogo que era sobre um encanador, o Mario, drogadinho de bosta, que usava aquele cogumelo, tá? Coloração de alarme ali também. Outro canto que aparece. Teve um filme que lançou agora, recente, lançamento, né? Como é o nome? Que fica preso. Lagoa Azul, pronto. Filme novo, Lagoa Azul. Não sei se vocês lembram, tinha um casal lá, né? Que a menina ficava gritando o filme todinho, Rissa, né? Aí aparecia lá um frutinho vermelho que o cara consumiu e foi intoxicado. O frutinho tinha uma coloração bem vistosa, que naquele caso era uma coloração de alarme, uma coloração de advertência. Então, alguns vegetais, né, é mais difícil encontrar nas plantas, mas também tem essa adaptação aí, esse display que indica perigo, tá bom? Bom, mais um clássico exemplo, né, de adaptação evolutiva que surge por seleção natural. Resistência bacteriana. Fica ligado que esse tema é um candidato fortíssimo para a tua prova, tá, galera? Seja aí um Enem ou um vestibular tradicional que você vai fazer. Queridos, fecha aqui em mim. Hoje a gente vive uma realidade preocupante no que diz respeito a bactérias, né, que causam doenças e dificilmente, né, conseguem ser eliminadas, dado ao que a gente chama de multiresistência a antibióticos. Deixa eu te situar nesse contexto, tá? Galera, as bactérias, né, elas podem causar doenças, as bacterioses, e a gente trata essas doenças com o uso de medicamentos antibióticos. Os medicamentos antibióticos, eles são substâncias que conseguem, de alguma maneira, né, eliminar, né, matar aquela bactéria. Bacana, top. Porém, o que é que acontece? As bactérias podem apresentar um mecanismo que dribla o efeito daquele antibiótico. Às vezes a bactéria tem, por exemplo, uma enzima capaz de degradar e eliminar o antibiótico e evitar, portanto, que ele elimine aquela bactéria, né? Isso é um problema, por quê? Porque a gente vive num contexto onde já existem as chamadas superbactérias. O que é uma superbactéria? É uma que de noite bota uma capa e sai voando? Não. Uma superbactéria é uma bactéria que possui esses mecanismos de resistência para vários tipos de antibióticos diferentes. Ei, deixa eu dizer um negócio a tu. Já existem hoje, já existe bactérias resistentes a todos os antibióticos que a gente tem disponível. Dá para tu? Ou seja, o provável declínio da humanidade vai acontecer por conta disso aqui. Bactérias multiresistentes. Como é que o cara trata uma doença causada por uma bactéria que não é sensível, né, aos antibióticos que a gente conhece, né? Então é um problemaço. Qual é o contexto aqui? O contexto é entender como que essas bactérias multiresistentes elas surgem, tá certo? Então vamos entender usando essa imagem aqui. Ó. Imagine só, você que está me assistindo, meu futuro doutor, minha futura doutora, né? Meu futuro doutore, né? Ele dele, né? Se for o caso. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte. Imagine que chega lá no teu consultório um paciente que está com tuberculose, chega tossindo, né, com a gota serena, suando frio, 3 meses tossindo, você diagnostica ele com tuberculose. Você vai lá e prescreve
um antibiótico para o tratamento da doença dele. Então o cara chega lá com a doença bacteriana, gonorreia, tuberculose, sífilis, você prescreve um antibiótico. O antibiótico vai ser prescrito para ser utilizado ao longo de X dias, né? Assim, com certeza você já foi alvo, né, de tratamento de um antibiótico. Então, olha só. Antes do uso do antibiótico, né, no corpo lá do teu paciente, existe uma população de bactérias, onde algumas são mais sensíveis e outras são mais resistentes ao antibiótico, tá vendo? Então veja que eu coloquei aqui as bolinhas simbolizando esse nível de resistência, né? A cor vermelha indica que a bactéria ela não é sensível àquele antibiótico, indica que ela é resistente, altamente resistente ao antibiótico. E aí eu vou precisar de um tempo maior de exposição para ter efeito sobre aquela bactéria, né? Já essas que têm a cor mais puxada para o amarelo são mais sensíveis ao antibiótico. Aí pensa comigo. Assim que tu começa um tratamento com antibiótico, né, você elimina rapidamente aquelas bactérias que são mais sensíveis, é óbvio, né? Então você elimina as bactérias mais sensíveis e aquelas que são mais resistentes, elas serão eliminadas ao longo do restante do tratamento. É por isso que o médico ele vai prescrever, né, o tratamento com antibiótico para ser seguido ao longo de todos os dias, para garantir que todas aquelas bactérias serão eliminadas, inclusive aquelas mais resistentes. Só que aí o que é que vem acontecendo desde a época que os antibióticos foram, né, inventados, né, desde a Segunda Guerra Mundial? O uso inadequado dos antibióticos. É esse uso inadequado que provoca a seleção natural de bactérias resistentes, né? De maneira que o cara começa o tratamento, aí começa lá, aí toma, primeiro dia, bem direitinho, 12 em 12 horas, tomou meia-noite, depois tomou meio-dia, meia-noite de novo, 2 dias, 3 dias, aí começa a sentir uma melhora, aí o cara já vai vacilando no tratamento, né? O cara ali, diga, eita, meia-noite, não, vou esperar não, eu vou pegar essa bactéria, eu vou tomar um remédio agora, de 8 horas, porque eu pego ela de surpresa, aí o cara já toma errado, aí no outro dia já não toma, né? Aí depois para de tomar 3, 4 dias, você sabe. Quando você começa o tratamento com antibiótico, é rápida a melhora. Por quê? Porque você tende a eliminar, né, a maior parte das bactérias sensíveis rapidamente. Porém, aquela população ali de bactérias, né, ela envolve uma parte aqui, né, das bactérias resistentes e outra bactérias mais sensíveis. Essas bactérias resistentes, elas vão requerer um tempo maior, né, para serem eliminadas. Quando você suspende o tratamento prematuramente, o que é que vai acontecer? Essa suspensão prematura vai fazer com que aquelas bactérias, né, resistentes, elas sejam selecionadas, né, e se reproduzam. Essas bactérias vão se reproduzir, elas vão se reproduzir gerando uma população final de bactérias resistentes àquele antibiótico. E aí, galera, é assim que surgem essas bactérias ultra resistentes, por um processo de seleção natural. Eu sei que você pode estar pensando que isso aqui é seleção artificial, mas não é. A seleção artificial, né, ela é um processo diferente, que acontece dirigido pelo homem para selecionar, né, características vantajosas, úteis, né, para o próprio homem. Eu falo disso mais à frente, tá certo? Mas esse é um exemplo clássico de seleção natural. Então, as bactérias elas tendem a ficar cada vez mais resistentes. E eu não sei se tu sabia que está me assistindo, mas nem sempre antibióticos eles eram vendidos por meio de receita, né? Imagine como era antigamente. Vender antibióticos sem receita. Os caras, o povo dava uma topada, batia um mindinho numa quina, já queria tomar um antibiótico. Aí acontecia isso aqui. Ainda acontece demais isso aqui, né? O uso inadequado dos antibióticos provoca essa seleção de bactérias resistentes. Aí, se o cara vai lá agora com uma população de bactérias resistentes, vai dar certo se usar o mesmo antibiótico? Não. Vai ter que buscar outro antibiótico ao qual aquelas bactérias sejam sensíveis, né? Ao qual elas não sejam
resistentes. O problema é, essas bactérias, elas vão se disseminando, cada vez mais resistentes, até que eventualmente, né, não vai sobrar medicamento útil nenhum no tratamento daquela bacteriose. Belezinha? Tranquilidade e paz? E aí eu surjo aqui com um questionamento ainda sobre o darwinismo. Características aparentemente negativas podem ser selecionadas? Porque a gente só falou em características vantajosas para a sobrevivência. Ah, professor, pelo que você falou, não, né? De fato, não. E foi isso que Darwin observou, né? Queridos, Darwin, ao longo dos seus estudos, ele observou que as características mais vantajosas, elas aumentavam em frequência naquela população. Porém, frequentemente Darwin observava que algumas características aparentemente desvantajosas, elas aconteciam naqueles organismos. Então, como explicar esses exemplos? A gente vai ter aí, galera, um outro caso, uma outra situação que a gente vai chamar de seleção sexual, ou seja, uma modalidade da seleção natural, uma modalidade que explica a seleção de características que não são necessariamente vantajosas à sobrevivência, mas sim características que aumentam o sucesso reprodutivo. Ou seja, essas características, elas vão estar associadas à reprodução daqueles organismos. Bora ver um exemplo bacana? Vou trazer o exemplo do pavão não, que é sem graça demais. Vamos ver esse outro exemplo aqui mais top. Tu tá num curso diferenciado, então o exemplo, ele também vai ser diferenciado. Projeta aí na tela para eles verem essa imagem. Essa espécie que vocês estão vendo, maravilhosa, né? É uma espécie de ave chamada de viúva rabilonga. É uma espécie, né, de nome científico Euplectes progni. A gente tá vendo que ela tem o macho, né, tem uma coloração vistosa aqui na parte do dorso da asa, né, próximo ao tórax, e uma cauda extremamente longa, né? Volta aqui para mim. Galera, essa característica, ela é desvantajosa. Concorda? Meu amigo, isso aí dá trabalho, porra. É energia pra caralho que é necessária para produzir essa cauda e para mantê-la. A cauda se enrosca nos galhos, prende nos cantos, facilita a detecção por predadores, né? Ou seja, traz uma ruma de desvantagens, traz uma ruma de ônus. Porém, meus queridos, as fêmeas dessa espécie vão preferir os machos que apresentarem a cauda mais longa e mais vistosa. Por que isso? A fêmea, ela vai selecionar o seu parceiro sexual, né, com base em quê? No que ela está observando. E o que é mais interessante para a fêmea, né? É escolher machos que tenham características favoráveis à sobrevivência, que tenham um patrimônio genético, né, interessante de se ter na sua prole. Como que a fêmea identifica isso? É perguntando, eu digo, senhor, como é que está aí a sua composição genética? Não, né? Então ela identifica, esse macho, ele consegue sobreviver mesmo com esse display visual aí, com essa cauda gigante. Esse macho, ele tem energia para sobreviver e sobra para manter um display visual desse. Eu quero esses genes no meu filhote. E aí, Pele, e Taylor, e Naipe, né? Seleciona, né, aquele macho que tem o display visual mais chamativo. E aí, olha que interessante. Joga o slide aí pra gente. Um experimento envolvendo essa espécie. Dá uma olhada. O experimento aqui fez o seguinte, ó. Tá aqui a viúva rabilonga, né? Os caras chegaram e cortaram a cauda de alguns indivíduos. Agora a gente vai ter viúva rabilonga, né, de cauda curta e de cauda de tamanho normal, né? Cauda longa. Então, cauda longa, cauda curta. Só que aquela cauda que eles arrancaram, foi o que eles fizeram. Eles literalmente pregaram
em outros indivíduos de cauda de tamanho longo, criando uma cauda extra longa, tá vendo? Resultando agora em 3 fenótipos: cauda curta, cauda longa e cauda mega ré, super longa, né? Meteu um mega rézão aqui na ave, né? Aí, meus queridos, adivinha? Quem será que foi o macho mais selecionado dentre desses 3? Foi o mega ré. As fêmeas escolheram o que tinha o rabão, né? Por quê? Porque é um indicativo da qualidade genética daquele macho. A mesma coisa acontece lá no pavão, galera. Manter essa cauda aí no macho do pavão requer energia, né? É difícil produzir esse display, é difícil manter essa cauda livre de parasitas, né? E aí veja, ó, aqui é uma característica que você só vê no macho, ó. A fêmea, ela não tem esse display visual, né, tão chamativo, tá? Então, o que é seleção sexual, né? É uma modalidade da seleção natural, onde as características selecionadas são aquelas que são reprodutivamente, né, vantajosas, reprodutivamente interessantes, tá certo? É assim que a gente responde aquele questionamento, né? Características aparentemente negativas podem ser selecionadas, porque apesar de ser, né, desvantajoso ali na sobrevivência, né, é uma característica que reprodutivamente é interessante, e a reprodução é, né, o viés básico de todo e qualquer ser vivo nesta terra que nós habitamos, tá certo, galera? Bom, essa seleção sexual, ela não resulta apenas, galera, em displays visuais complexos, como esses que a gente viu, como esses que a gente está vendo aqui embaixo. Olha só essas aves como são também vistosas. São também chamadas de aves do paraíso. Olha só a cauda dessa daqui, né? Ela é vermelha, as perninhas azuis, a cauda bem fininha e a ponta como se fosse uma moedinha verde, né? Então esse display visual complexo, ele tende a aparecer em várias espécies de aves, mas às vezes também envolve o comportamento, né? Então tem comportamentos de corte desenvolvidos, onde o macho precisa dançar para atrair a fêmea, o macho precisa criar um ambiente adequado para o ritual de acasalamento, né? Então, assim, é uma série de possibilidades, né, acontecem por seleção sexual. Para vocês terem uma ideia, tem espécie que o macho tem que presentear a fêmea e a fêmea escolhe o macho que tiver entregue o melhor presente. E eu não estou falando nem dos humanos, que a gente sabe que acontece também, né? Mas de algumas espécies de aracnídeos, né? Às vezes, o macho, né, o senhor aranho, ele vai chegar e trazer um alimento para a fêmea. Traz um inseto enroladinho na teia, né? Junto com os gametas. Olha que doideira, que é para a fêmea sentar em cima e pegar. O que acontece? Se o macho vem e entrega uma formiguinha, aí vem outro macho, entrega um gafanhotão gordo, a fêmea diz: eu quero esse macho aqui que me dê um presentão top, né? Outra coisa que ocorre como resultado de uma longa seleção sexual, muito comum aí nas aves, né? É o que a gente chama de dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? É a diferenciação entre a forma do macho e da fêmea, né? Então a gente percebe que a seleção sexual resulta em uma diferença fenotípica entre macho e fêmea. Às vezes, galera, a diferença é tamanha que nem parece que os dois organismos são da mesma espécie. Parece que são de espécies completamente diferentes, né? E aí a gente tem isso acontecendo, né? Com uma certa frequência. E aí a gente identifica e caracteriza isso como seleção sexual, que resultou num dimorfismo sexual, tá? Então, dimorfismo sexual é quando macho e fêmea são distinguíveis simplesmente pelo fenótipo, pela morfologia. Tudo bem? Tranquilo? Na paz? Faz o M aqui, ó. Show? Queridos, um outro conceito importante, já que a gente está falando em seleção natural, seleção sexual, é aquilo que a gente chama de seleção
artificial. Meus queridos, não confunda não, tá? Não confunda Frei Damião com freio de caminhão, não. São coisas diferentes. Não confunda garoto propaganda com garoto de programa, tá? Não confunda seleção artificial com seleção natural. Presta bem atenção. Foca aqui em mim, certo? Tá? Presta atenção, foco, tá? Presta atenção, foco. Foco em você e na explicação, né? Em inglês, foco you, né? Foco you, foco em você. Presta atenção. Quando a gente fala em seleção naturalis, eu estou me referindo, né, a um agente seletor que é o ambiente. O ambiente é o agente que seleciona as características que vão perpetuar. Quando a gente fala em seleção artificial, o agente seletor não é o ambiente, e sim o homem. Então, o homem é o agente seletor nesse caso. Ele vai determinar quais cruzamentos vão acontecer com base nas características que forem mais úteis para o uso do próprio humano. Que vê um exemplo fantástico disso. Você chega lá no supermercado, aí tem lá uma ruma de variedade. Couve-folha, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, né, assim? E se eu disser a tu que é tudo a mesma espécie? É a mesma espécie. A mesma espécie. O que você tem ali são variedades diferentes do mesmo vegetal. O vegetal original é uma plantinha chamada de mostarda selvagem. E eu não vou deixar você na curiosidade. Eu vou mostrar ela para tu. Vem comigo. A mostarda selvagem, né? É a planta original, né? É aquela que a gente encontrava na natureza. O que foi que o homem realizou a partir dessa mostarda selvagem? Um processo de seleção artificial que resultou em todas essas variedades que a gente falou. Como é que o homem fez isso? Foca aqui em mim. Queridos, bem simples, ó. Por exemplo, eles chegaram aqui, pegaram algumas mostardas selvagens, viram, né, que algumas dessas plantinhas tinham a sua inflorescência mais desenvolvida. Parêntese aí, para quem não manja da botânica. Inflorescência é a estrutura vegetal que reúne várias flores em um só estruturado anatômico, tá certo? E aí o que é que acontece? Houve uma seleção de plantas com a inflorescência mais desenvolvida. Então o homem chegou lá, pegou a plantinha que tinha uma inflorescência maior e cruzou outra com uma inflorescência também maior. O resultado foi descendentes, com inflorescências grandes. Até que eles observaram indivíduos com inflorescência ainda maior. Pegaram estes, selecionaram e direcionaram, dirigiram o cruzamento. Pegou lá o grãozinho de pólen, colocou lá no estigmazinho da flor e conduziu aquela reprodução, gerando descendentes que tinham aquele traço ainda mais forte. Ou seja, a seleção artificial ela é dirigida inteiramente pelo homem. É o homem que vai induzir cruzamentos e mais cruzamentos para fortalecer um traço, uma característica que é útil para quem? Para o próprio homem. Ou seja, é o egoísmo biológico, é essa seleção artificial. Então, aquele negócio lá das bactérias resistentes não é um exemplo de seleção natural. Ah, professor, mas é porque o meu antigo professor de biologia, ele disse que era. Oh, meu Deus do céu, tá bom, você não tá mais com esse pessoal não, viu? Ei, você tá preocupado por quê? Você tá comigo agora. Ei, não fala nada não. Deixa eu te dar um abração. Pronto, passou, viu? Você não tá mais nas garras desse pessoal. Agora você tá em minhas mãos, tá? Agora você vai aprender biologia de verdade, do jeito certo, beleza? Então, ó, não é um exemplo, né, de seleção artificial. Lá era um exemplo clássico de seleção natural. Vamos seguir aqui nessa discussão. Portanto, galera, os caras
selecionaram, inclusive em vários locais diferentes do planeta, né, diferentes variedades, ó, favorecendo o caule, favorecendo o broto lateral, aí surgiu o couve de Bruxelas, favorecendo as folhas, né? Enfim, perceba que é possível conduzir esses cruzamentos com base em características que eu quero fortalecer. Isso que é seleção artificial. Se tu ainda não enxergou isso, porque a gente está usando vegetais como exemplo, tu vai enxergar quando a gente falar sobre isso aqui. As raças de cães funcionam do mesmo jeito, galera. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Seleção artificial. Favorecendo quem? A sobrevivência do cachorro? Tu acha que um pug tem uma alta taxa de sobrevivência? Pelo amor de Deus. Meus queridos, todas essas raças de cães surgem, né, por meio de um processo de domesticação e um processo de seleção artificial prolongado, que resulta nessas diferentes raças. Joga aqui embaixo pra gente ver. Olha só, né? Então, Bulldog inglês, Chihuahua, né? Essas raças aí surgem por seleção. Os caras vão, pegam, eu quero diminuir o tamanho dessa linhagem, dessa raça. Eu vou pegar os indivíduos menores, vou cruzar eles entre si. Vou pegar os descendentes que forem ainda menores e vou cruzar também entre si. E é assim que a gente obtém esses bichos, né? Você tem uma redução ou aumento da variabilidade genética deles? Diminuição, meu filho. Se você quiser um Lulu da Pomerânia, você vai cruzar o quê? Um Bulldog com um caramelo? Não, você vai cruzar 2 Lulus da Pomerânia. Então a carga genética, ela tende a ser muito parecida, que é para preservar os traços daquele organismo, né? Então, é um processo de seleção artificial. Favorece a sobrevivência do bicho? Na maioria das vezes, piora a sobrevivência. Por quê? Porque reduz a variabilidade genética. Às vezes a seleção ela é tão intensa que provoca mudanças na estrutura do organismo que são, muitas vezes, limitantes à sobrevivência. Esse que está aí na imagem, o Bulldog inglês, que é aquele grandão, né? Ele foi proibido, né, de ser cruzado. Olha só esse bicho aqui. Por quê? Porque ele tem um peso muito grande, né? Quando atinge a fase adulta. As articulações do bichinho não comportam, né? Não suportam aquele peso. Frequentemente ele sofre com problema articular, né? Ele tem problema respiratório por conta do encurtamento do focinho. Então, esses bichos geralmente são produtos, né, de uma longa seleção artificial, que o povo diz que é criado em laboratório isso aí. É justamente uma forma popular, né, não é bem laboratório, né, mas é de fato algo conduzido pelo próprio homem com alguma finalidade, para criar um bicho mais fofinho ou para criar um bicho utilitário como o Border Collie. O Border Collie, ele tem papel de boiadeiro, é um bicho que serve ali para quem cultiva gado, né, ovelha, né, caprinos, que é para conduzir os bichos ao longo lá da fazenda, né? E aí a gente vê às vezes isso resultando em algum bichinho. Alguém de vocês aí tem aquele pug? Nossa, aquele bicho ali chega da pena de nós. Ave Maria. Dia desse eu fui na casa de um amigo meu, aí eu sou louco pro cachorro. Nossa, quando eu chego num canto que eu vejo um cachorro, meu amigo, eu quero logo, né, me agarrar. E aí cheguei na casa de um colega meu, ele tinha um pug, olha o nome do pug, o cara botou o nome do pug de Charles. Quem já bota o nome Charles no cachorro? O cachorro é pitoco, né? É belinha no máximo, né? Aí, Charles. Eu já imaginei o quê? O cachorro chegando com um cachimbo de roupão, né? Com a boina, uma coisa bem chique. Daqui a pouco eu chamo, vem Charlinho. Meu amigo, vem esse cachorro. Eu juro, eu achava que esse cachorro ia morrer a qualquer momento. Nem respirar direito consegue. Lá vem o cachorro. E o cara vai, chega menina, aí aquele... O cachorro quase morre. Aquilo é o quê? É o trato respiratório afetado. Variabilidade genética baixa, adoece fácil, né? É tanto que a expectativa de vida cai demais. Agora, vá ver um caramelo. A gente tá aqui nos estúdios Matheus Medeiros Produções, aqui na rua, tem um caramelozinho. Como é que surge esse caramelo? Que não pode mais dizer que é vira-lata, não. Agora vira-lata, não pode não vira-lata.
sem raça definida, é SRD. Ai, dá o cu. Aí, você tem um cachorrinho aqui surgindo como? Cruzando raças diferentes, é que surgem esses SRD. Ele tem maior ou menor taxa de sobrevivência? Maior, meu filho. Por quê? A variabilidade genética é maior. Tem um caramelozinho desse que vive aqui na rua do Matheus Medeiros Estúdios, gravações, né? Que, meu amigo, o cachorro, ele vive aqui já não sei quanto tempo, não sei nem a idade. Eu já vi esse cachorro tomando água do esgoto. Meu amigo, água da chuva, água do esgoto, ele tá lá bebendo, não adoece. Tá aqui o cachorrinho, passando. Fuma já tem uns 3, 4 anos, né? O cachorro bebe água, come comida no chão. O meu, eu amo cachorro, então eu tenho um Pérola, que é um Lhasa Apso, e eu tenho Pipo, perturbado da cabeça, que é um Lulu da Pomerânia. Meu amigo, é uma frescura do tamanho do mundo, o Lulu da Pomerânia. Menino, eu boto a comida dele, aí se eu botar fora do pote, não come não. No pote, como se botar fora do pote, não consegue comer não, cheio de frescura, né? Come qualquer coisinha diferente, já tá se cagando, já tá cheio de coisa, né? Por quê? É tudo produto de seleção artificial, meu filho. Então a variabilidade genética é baixa. A taxa de sobrevivência também vai tender a ser mais baixa. Todo mundo sabe que esses cachorros de raça, eles de fato, né, passam por esse processo que resulta numa fragilidade, né, em termos de saúde daquele organismo. Queridos, hoje conhecemos as teorias evolucionistas de Lamarck e de Charles Darwin, né? No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre a biologia evolutiva moderna, aquilo que a gente chama de novo darwinismo. Por aqui, a gente encerra. Valeu!